Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso do município de Jaguarão. Vamos começar estudando a lei orgânica do município, depois estudaremos também o regime jurídico dos servidores. Bom, pessoal, a lei orgânica do município de Jaguarão, ela é a lei que organiza o município. Cada município tem a sua lei orgânica, é a norma mais importante do município. No âmbito federal, a norma que faz a mesma função que a lei orgânica é a Constituição Federal, porque ela organiza os poderes e a administração da União, do governo federal. Nós temos também, em âmbito estadual, constituições estaduais. O Rio Grande do Sul ele tem a sua Constituição Estadual. Agora, os municípios não possuem uma Constituição, eles possuem uma lei orgânica, que tem uma função parecida com a da Constituição para o Estado e para a União. Então vamos trabalhar as características da organização aqui da administração do município, especialmente dos dois poderes do município, que são o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a Prefeitura do município de Jaguarão. Bom, pessoal, é importante que vocês acompanhem a aula com a nossa apostila, porque nela tem alguns mapas mentais, alguns quadros que vão te ajudar a lembrar desses detalhes na hora da prova. O primeiro detalhe que a banca já cobrou, a banca vai aplicar a prova aqui em Jaguarão, já cobrou em outros municípios que ela aplicou questões, envolve justamente os poderes do município. Por quê? Porque quando você estuda a Constituição Federal ou a Constituição Estadual, tu vai perceber lá 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Aqui no município são só 2 poderes: o poder executivo, que é a prefeitura, e o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, certo? E aí eu montei um esqueminha na nossa apostila justamente para te mostrar os 2 poderes do município e os 3 poderes do Estado e da União. Bom, o parágrafo 1º prevê que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. O poder executivo não pode passar suas atribuições para o legislativo, nem o legislativo pode passar para o poder executivo. Essa que é a ideia dessa proibição de delegações. E tem um motivo muito claro. Os poderes executivo e legislativo, eles são independentes e devem atuar de forma harmônica. E a função da prefeitura é administrar as necessidades da coletividade. A prefeitura vai prestar os serviços públicos, vai cuidar dos bens do município, vai cuidar do patrimônio do município, das ruas, avenidas e tudo mais. Enquanto que a Câmara de Vereadores tem por função fiscalizar a prefeitura e também julgar as contas do prefeito, como a gente vai ver, e também, claro, aprovar as leis. Leis que vão permitir a atuação da prefeitura. Por isso, não é adequado que um poder delegue atribuições por outro. Não só não é adequado, como é vedado, é proibida essa delegação. E o cidadão que está na função de um deles não pode estar na do outro. Por exemplo, um vereador ele não pode ao mesmo tempo ser vereador e secretário municipal. Para que um vereador seja secretário do município, ele tem que se licenciar da Câmara e ele vai ficar atuando só como secretário no Poder Executivo. Quando ele não quiser mais ser secretário no Executivo, aí ele pode voltar para a Câmara. Bom, nós temos no artigo 3º simplesmente que foi mantido o atual território do município lá quando foi feita esta lei orgânica. Claro, e a alteração dos limites só pode se dar por lei nos termos da legislação federal e estadual, só observando essas legislações que pode alterar os limites de Jaguarão, que tem uma peculiaridade, né? Um dos limites de Jaguarão é com outro país, já que ele está na fronteira com o Uruguai. Bom, nós temos no artigo 4º que os símbolos do município são estabelecidos em lei, numa outra lei, então eles não vão nos perguntar na prova quais são os símbolos do município. O artigo 5º, ele trata da autonomia do município. E tem mais um mapinha mental na nossa apostila para entender essa autonomia do município. O que significa essa autonomia do município? Significa que o município de Jaguarão, ele se administra. Ele não é governado pelo governo estadual nem pelo governo federal. Ele tem a sua administração própria, ele tem a sua autonomia. Porque o povo de Jaguarão elege os seus vereadores. O povo de Jaguarão elege prefeito e vice. E o povo de Jaguarão, então, tem uma administração própria, que é realizada pela prefeitura, para cuidar dos interesses do município, das pessoas do município, então, do seu peculiar interesse, certo? É isso que nós temos, então, nesse artigo 5º, 3 formas pelas quais se expressa a autonomia do município. E a gente pode perceber por elas, então, que o município ele é autônomo. Aí nós temos no artigo 6º uma lista de competências do município. Essa lista de competências do município
que está no artigo 6º, geralmente na prova, a banca vai comparar ela com o artigo 8º, que tem uma outra lista. E o que eu tenho que entender, então, entre o artigo 6º e o artigo 8º, para compreender bem na hora da prova e não errar a questão? Eu tenho que compreender que no artigo 6º estão competências que são apenas do município de Jaguarão. E enquanto que no artigo 8º tem competências que são do município do Jaguarão, em concorrência com o Estado e com a União. São atribuições, então, que nós teremos atuação da Prefeitura de Jaguarão, do Governo do Estado e, às vezes, do Governo Federal também. Então, o artigo 8º, ele traz as competências chamadas de concorrentes, enquanto que aqui a gente tem competência só do município de Jaguarão no artigo 6º. E como é que isso cai em prova? A banca, ela vai misturar estes com estes. E como que ela faz isso? Ela coloca no enunciado assim, ó, compete ao município de Jaguarão concorrentemente com a União e com o Estado. E em 4 assertivas, ela vai lá e coloca competências que são só de Jaguarão. E numa, que seria a correta, ela coloca uma do artigo 8º. É muito comum a banca fazer questões desse tipo. Recentemente, em outros municípios, ela formulou questões assim. Então, o que eu recomendo para vocês? Ao fazer a leitura do artigo 6º e do artigo 8º, lembrem, ao ler o artigo 6º, tu está lendo uma competência que é só de Jaguarão. Ao ler o artigo 8º, são competências concorrentes. Para nossa aula ficar bem objetiva e a gente não perder tempo com leitura de lei, eu vou deixar para vocês a incumbência de ler o artigo 6º. E eu vou comentar com vocês o artigo 8º, para a gente perceber quais que são as concorrentes. E as outras que vocês vão ler são as só do município de Jaguarão. Bom, o artigo 8º, ele traz ali como competência concorrente. Primeiro, zelar por saúde, higiene, segurança e assistência pública. Claro, nós teremos atuação muito forte da Prefeitura na área da saúde. Mas é possível também que nós tenhamos órgãos públicos estaduais e federais atuando na saúde. Também, segundo, promoção do ensino, educação e cultura. Essa é fácil a gente perceber, porque em todo o município do Rio Grande do Sul nós vamos encontrar escolas municipais mantidas pela Prefeitura e escolas estaduais mantidas pelo governo estadual. E essa que é a ideia. A educação, ela não compete somente a Jaguarão, compete a Jaguarão, compete ao Estado e compete à União, certo? É isso que nós temos, então, nessa competência concorrente. Terceira competência concorrente, estimular o aproveitamento da terra, bem como defesa contra as formas de gestão do solo. Essa preocupação do aproveitamento da terra, da agricultura e pecuária, é uma preocupação que vai passar pela Prefeitura, por órgãos estaduais, por órgãos federais também. Também nós temos no inciso 4, abrir e conservar estradas e caminhos e terminar a execução de serviços públicos. Promoção da defesa sanitária vegetal e animal, controle de insetos e animais considerados danosos, proteção de documentos que tenham bens que tenham valor artístico, histórico e cultural. Também impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Amparar a maternidade, a infância, os desvalidos e os idosos, coordenando e orientando os serviços no âmbito do município. Também estimular a educação e prática desportiva, proteger a juventude contra toda forma de exploração, tomar as medidas para restringir a mortalidade infantil, incentivar o comércio, indústria, agricultura, turismo, fiscalizar produção, conservação, comércio e transporte de alimentos, regulamentar e exercer outras atribuições que não sejam vedadas, declarar as abelhas, insetos úteis e a flora apícola de interesse público, proteger o meio ambiente e estabelecer e implantar política para educação e segurança do trânsito. Todas essas, elas são competências concorrentes. As do artigo 6º, que tu vai fazer a leitura, elas são só do município de Jaguarão. E aí a Prefeitura vai executar elas sozinha, né? Às vezes a Câmara, mas geralmente a Prefeitura. Bom, e entre esses dois artigos 6º e 8º tem o artigo 7º. O artigo 7º, ele fala sobre os convênios. Porque o município ele pode fazer parcerias, convênios, com o governo federal, muito comum, e aí o governo federal repassa recursos para a prefeitura, pode fazer com o governo estadual, pode fazer com os municípios do entorno, né? Porque aí ele se junta no município próximo para conjuntamente, por exemplo, comprarem medicamentos. Porque se o município compra sozinho o medicamento, o valor fica maior
do que se vários municípios se juntam em um consórcio e compram conjuntamente. Porque comprando maior quantidade consegue baixar o preço, né? Então é comum a gente ter consórcios intermunicipais na área da saúde. É muito comum isso acontecer. E o artigo 7º então está dizendo que o município pode celebrar convênios e também que pode delegar por convênios, né, entre Estado e município esses serviços que são de competência concorrente, que são os serviços que estão no artigo 8º. E o parágrafo 4º prevê que todo convênio que gerar despesa ou alguma contrapartida ao município, quer dizer, é um convênio onde o município até recebe uma vantagem, ele recebe recursos do governo federal, por exemplo. Só que em troca ele tem que fazer uma obra, ele tem que fazer alguma coisa em troca, em contrapartida daquele recurso que ele está recebendo. Quer dizer, mesmo ele recebendo um grande recurso, ele tem despesas também. E nesses casos, então, o parágrafo 4º prevê que eles devem constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, que são as leis orçamentárias, são as leis que tratam do planejamento de investimentos do município. E tem que constar nessas normas para que o município possa, então, executar esses convênios. Bom, aí o artigo 8º, então, como eu comentei, são só essas competências concorrentes, e avançamos para o artigo 9º. E agora, no artigo 9º, nós vamos falar sobre tributos. Na tua apostila tem esse esqueminha que eu vou montar aqui, que envolve justamente quais são os tributos aqui do município. Dentro da categoria de tributos, nós temos os impostos, temos as taxas e temos também a contribuição de melhoria, as contribuições de melhoria. Bom, qual é a diferença? Os impostos, eles são 3. Nós temos o IPTU, que é aquele imposto que tu paga quando tu tem uma propriedade territorial urbana. A tua casa que tu tem em Jaguarão, tu vai pagar um IPTU. O ITBI é aquele imposto que tu paga quando tu compra um imóvel, né? É aquele imposto de transmissão de bens imóveis intervivos, entre pessoas vivas. Porque quando é por herança, é um outro imposto que incide que não é do município. E o terceiro imposto municipal é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Todos aqueles que prestam serviços no município de Jaguarão recolhem esse imposto chamado ISS. Temos também as taxas. As taxas também são tributos e as taxas elas são cobradas de serviços públicos que o município presta para os cidadãos ou mesmo do exercício do poder de polícia. Então, quando tu vai abrir uma empresa em Jaguarão, tu vai ter que pagar uma taxa na prefeitura para a expedição de um alvará. Por que a prefeitura cobra essa taxa? Porque ela fiscaliza todos os comércios do município e estabelecimentos do município para verificar se eles estão atendendo os requisitos da lei. Também tem taxa por serviços públicos. Tem municípios, por exemplo, que cobram uma taxa por recolhimento de lixo. E aí o município, então, como ele oferece para as pessoas um serviço de coleta de lixo nos seus domicílios, ele cobra uma pequena taxa de cada um. Isso também seria uma taxa por um serviço público prestado pela prefeitura. E nós temos ainda as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria, elas são devidas quando a prefeitura faz uma obra e essa obra valoriza imóveis privados. Vamos imaginar que tem um loteamento afastado do centro da cidade de Jaguarão. E esse loteamento, para chegar até ele, tem uma estrada de chão batido. A prefeitura vai lá e asfalta toda essa estrada. Ao asfaltar essa estrada, ela está valorizando esse loteamento. Porque como o acesso se torna melhor, os preços dos imóveis do loteamento tendem a subir. Então esses proprietários de imóveis no loteamento, eles podem ter que pagar uma contribuição em razão disso. A contribuição que eles vão pagar, claro que não vai exceder a valorização que eles obtiveram, né? E isso serve a prefeitura recuperar uma parte do que ela gastou com a obra. É para isso que serve a contribuição de melhoria. Então essas são as 3 fontes de renda que o município tem direto. Além, claro, de transferências que ele recebe do governo federal e do governo estadual. Como que isso cai em prova? A banca adora perguntar sobre os impostos. E ela vai lá e mistura com esses impostos que são federais ou estaduais. E te pergunta, qual desses são impostos do município? E aí tu vai lembrar, impostos do município são 3, o IPTU, o ITBI e o ISS. Não são do município IPVA,
ICMS, ITR, que é o Imposto Territorial Rural, imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, são impostos todos ou estaduais ou federais. Do município, somente esses 3 aqui vão estar corretos na tua prova, certo? Muito bem. Seguindo, a gente tem no artigo 11, que pertence ainda ao município também, a participação na arrecadação de impostos da União e do Estado. Por exemplo, o IPVA. Se tu tem um carro emplacado em Jaguarão, licenciado em Jaguarão, tu vai pagar todo ano o IPVA. Do valor que tu paga de IPVA para o Estado, metade, 50%, ele passa para o município de Jaguarão, que é o município onde o carro está licenciado. Então esse é um exemplo de uma transferência. Dos outros impostos também a União e o Estado vão transferir uma parte para o município. E aí o artigo 12, ele traz algumas vedações ao município e também caem muito em prova. Ao município, então, é vedado, é proibido. Primeira proibição, usar um estabelecimento gráfico, um jornal, uma estação de rádio, televisão, um serviço, né, de comunicação, um meio de comunicação da sua propriedade, para fazer propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Porque, de acordo com a Constituição Federal, a publicidade dos órgãos públicos ela só pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social. Não pode usar uma publicidade para promover uma pessoa, para promover um partido político. A publicidade da prefeitura deve ser para fins de interesse da comunidade e não para favorecer ou fazer propaganda do prefeito ou do partido do prefeito, certo? Essa é a primeira proibição. Segunda proibição, não se mete com religião. O município não se mete com religião. Ele não vai criar igrejas, ele não pode atrapalhar o funcionamento delas, que seria embaraçar-lhes o exercício. E também não pode manter com elas ou seus representantes relação de dependência ou aliança. Não. A religião deve andar afastada da política. Essa que é uma ideia que nós temos aqui na nossa Constituição. Nós estamos num Estado laico, um país que não tem religião oficial. E nós aceitamos todas as religiões aqui no Brasil e os poderes públicos, os órgãos públicos não podem atrapalhar, nem criar, nem colocar dinheiro em religiões. Por isso que eu brinquei no começo, não se mete com religião, deixa elas funcionar. Terceiro, não pode o município contrair empréstimo externo, que seria o empréstimo do exterior, sem prévia autorização do Senado. Quer um empréstimo aqui dentro do Brasil? Tudo bem, não precisa autorização do Senado, basta a Câmara de Vereadores autorizar. Agora, cruzou a ponte, foi lá para Rio Branco pegar um empréstimo no Uruguai, aí já tem problema. Porque aí não pode pegar o empréstimo se o Senado não tiver autorizado antes. Essa é a ideia, sem autorização do Senado, quando for um empréstimo externo. E a quarta proibição, o município não pode instituir ou aumentar tributos, esses que a gente acabou de ver, sem que a lei estabeleça. Ele pode criar e aumentar esses tributos. Mas para cada um que ele faz tem que ter uma lei. Porque quando ele faz uma lei, ele vai perguntar para os vereadores se eles autorizam esse imposto. Porque os vereadores são os representantes do povo. E o prefeito precisa da aprovação dos vereadores por uma série de coisas. E essa aprovação se dá geralmente por uma lei. O prefeito faz um projeto de lei, manda para a Câmara e os vereadores podem aprovar ou rejeitar. Então não pode aumentar ou criar tributos sem uma lei. Com lei pode, sem lei é que não pode, certo? Bom, pessoal, concluímos então a primeira parte aqui do nosso estudo e vamos avançar agora para o capítulo 3. O capítulo 3, ele fala da administração pública. E se tu já estudou a Constituição Federal, tu vai perceber aqui que é muito parecido com algumas regras que estão na Constituição Federal, na parte que trata da administração pública, dos artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Bom, nós temos no artigo 13, que são servidores do município, todos quantos percebam remuneração pelos cofres municipais. Todo mundo que trabalha para o município, a Prefeitura de Jaguarão, para a Câmara de Vereadores, é considerado servidor. Tranquilo. O artigo 14 fala que o quadro de servidor é constituído de classes, carreiras ou cargos isolados, que são classificados dentro do regime jurídico. Isso está lá no plano de carreira do município. E a promoção dos servidores vai obedecer alternadamente o critério de antiguidade e merecimento. E o merecimento tem que ser avaliado de forma objetiva. Então é o seguinte, tu vai passar no concurso, tu vai ocupar um cargo na classe inicial, na classe A. Com o tempo, sendo um bom servidor,
tu pode ser promovido por merecimento. Vão ter critérios objetivos para avaliar o teu merecimento. Ou, com o tempo, também pode ser promovido por antiguidade. As duas formas de promoção existem. Antiguidade leva em consideração só o tempo de serviço, merecimento que leva em consideração o desempenho do servidor. Como é que ele foi avaliado pela chefia, se ele fez cursos para se qualificar, tudo isso vai somar pontos. E aqueles que somarem mais pontos serão os promovidos. Muito bem, aí o artigo 15 nos traz que os cargos, empregos e funções municipais são acessíveis a todos os brasileiros. Todos os brasileiros que preenchem os requisitos legais, os requisitos da lei, podem se inscrever no concurso e ocupar um cargo aqui no município de Jaguarão. Não pode ter um preconceito com brasileiros, por exemplo, que sejam de outros estados ou de outros municípios. Todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma e todos terão a oportunidade de ocupar cargos aqui no município. Basta preencher os requisitos e passar no concurso no caso dos cargos efetivos. Bom, aí o artigo 16 prevê a estabilidade. Vocês que vão passar nesse concurso, após 3 anos trabalhando na prefeitura, vocês vão ser estáveis, terão estabilidade. Depois que tu é estável, tu só pode perder o cargo em 3 hipóteses de acordo com o artigo 17. Primeira delas, sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui é uma sentença que é definitiva, da qual não cabe mais recurso. Quando a gente entra com o processo, primeiro um juiz vai julgar. E depois que o juiz julgou, é possível que a outra parte apresente um recurso. E o recurso vai lá para o Tribunal de Justiça. Bom, só transita em julgado quando já foram julgados os recursos e não cabe mais nenhum outro recurso. Aí a gente diz que a sentença é definitiva, que ela transitou em julgado. Segunda hipótese de perder o cargo. Processo administrativo que assegure ampla defesa. Esse é o famoso PAD, né? É um processo administrativo que é feito pelo próprio município, que vai dar para o servidor a oportunidade de se defender e demonstrar que ele não é culpado daquilo que ele está sendo acusado. Então isso que é o PAD. Tem que ter o PAD para demitir um servidor, para aplicar uma pena de demissão. E terceiro, mediante um procedimento de avaliação periódica de desempenho que assegure ampla defesa. Aí o servidor vai continuar sendo avaliado depois que ele concluiu o estágio probatório. Essa aqui é a ideia. E aí, se depois do probatório ele deixar de ser um bom servidor, for mal avaliado, ele poderá também perder o cargo. Bom, o parágrafo 1º prevê a figura da reintegração. A reintegração acontece quando um servidor foi injustamente demitido. Ele entra com processo judicial, comprova que foi injusta a demissão e ele ganha o direito de voltar para o cargo. Essa é a reintegração. A gente vai estudar ela mais detalhadamente lá no regime jurídico dos servidores, porque ela é uma das formas, né, de provimento que a gente vai estudar lá. Mas a reintegração é isso, é o retorno do demitido. O parágrafo 2º prevê que é condição para aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho. Que avaliação especial é essa? É o que tu está pensando, sim, é o estágio probatório. Tu vai ficar 3 anos de estágio probatório, que é uma avaliação especial. Sendo aprovado, tu é confirmado no cargo. Se não for aprovado, aí vai ser exonerado. Bom, o artigo 18, ele traz a disponibilidade. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Depois que tu passa no concurso, faz o probatório e é estável, tu é estável na prefeitura, no município. E mesmo que teu cargo seja extinto e não seja mais necessário, eles não podem te mandar embora. Eles não podem te exonerar porque o teu cargo não é mais necessário. E aí o que faz então a prefeitura ou a Câmara, conforme o caso? Vai dizer para o servidor, servidor, no momento nós não precisamos do seu trabalho. Vai para casa e fica esperando, sem trabalhar. Assim que tiver um cargo compatível com a tua atribuição, tu vai ser chamado para voltar. Essa é a ideia da disponibilidade. Vai ficar em casa um tempo sem trabalhar. Esse tempo, se o servidor está em casa sem trabalhar, ele recebe uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Quanto mais tempo de serviço ele tenha, maior será essa remuneração proporcional. O artigo 19 nos traz que o tempo de serviço que o servidor prestou à administração antes de ingressar vai ser computado, né, para fins de gratificações, prêmio adicional, aposentadoria e disponibilidade. Tempo para entidades privadas que foram transferidas para o município vale só para a aposentadoria. O parágrafo 2º prevê ainda que os servidores municipais, inclusive aqueles que ocupam cargos em comissão, CCs, aqueles que são de livre nomeação e livre exoneração, que não fazem concurso para entrar, somente serão indicados para fazer cursos de capacitação às custas da prefeitura, às custas do município, quando houver uma correlação
entre o conteúdo programático e as atribuições do cargo que ele ocupa. Claro, o município vai pagar um curso para um servidor se esse curso vai fazer com que esse servidor volte mais qualificado para o trabalho que ele faz aqui no município. Bom, e o parágrafo 3º prevê que não é critério de evolução na carreira a realização de curso que não tenha relação com o cargo. Quer dizer, na promoção por merecimento, eles vão valorizar, vão dar mais pontos para os servidores que se qualificaram, que fizeram cursos. No entanto, só vão ser considerados na pontuação cursos que realmente tenham relação com o cargo que o servidor vai ocupar no município. Ocupa no município, melhor dizendo, né? Bom, pessoal, temos no artigo 20, então, as situações do afastamento do servidor para exercer um mandato eletivo. O que é isso? É quando o servidor aqui do município, ele resolve se candidatar e ele vem a ser eleito para um mandato eletivo. Sendo eleito, dependendo do cargo para o qual ele foi eleito, vai mudar a regra. Primeira situação, foi eleito para um mandato federal ou estadual. Se ele foi eleito para um mandato federal ou estadual, por exemplo, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vice-governador, presidente ou vice-presidente da República, estando eleito com um desses mandatos, ele vai ser afastado aqui do cargo enquanto estiver no mandato. Terminou o mandato, volta para o cargo dele fica esperando ele aqui em Jaguarão. Segunda situação, ele foi eleito prefeito, seja do próprio município de Jaguarão, seja de outro município. Se ele foi eleito prefeito, ele também vai ser afastado. Porque não tem como ser prefeito e ocupar um cargo ao mesmo tempo. Só que o prefeito, quando ele é afastado, ele tem uma característica que nos mandatos federais e estaduais não tem. É a possibilidade de optar pela remuneração. Como assim? Imagina que o servidor, aqui em Jaguarão, enquanto servidor, ele ganha 4 mil reais. Não, 4 mil é muito pouco. Para esse exemplo, né? Não que seja pouco ganhar 4 mil. 4 mil é pouco para o exemplo. Imagina o servidor ganhar 10 mil aqui como servidor em Jaguarão, e ele é eleito prefeito numa pequena cidade próxima. E nessa pequena cidade, o prefeito ganha 8 mil reais por mês. Veja bem, se ele for ganhar como prefeito, ele vai ganhar menos do que ele ganha como servidor. Nesse caso, ele pode se afastar do cargo e optar pela remuneração. Ele pode escolher se ele quer ganhar os 8 mil que o prefeito ganha no município ou se ele quer continuar ganhando os 10 mil que ele ganha aqui no município. Claro que ele vai escolher os 10 mil reais porque é o valor maior. Então ele pode ser prefeito em um município que pague menos do que ele ganha como servidor e continuar ganhando a mesma remuneração. Essa possibilidade não existe aqui nos mandatos federais e estaduais. Só no caso do prefeito ou do vereador, como a gente vai ver. Porque o vereador, ele tem duas possibilidades. Quando eu falo sobre um servidor eleito vereador, eu tenho que responder uma pergunta. E a pergunta que eu tenho que responder é a seguinte: há compatibilidade de horários? Ou seja, ele consegue, ao mesmo tempo, atuar como vereador e trabalhar como servidor? A resposta pode ser sim ou não. Se a resposta for não, se não houver compatibilidade, o que vai acontecer? A mesma regra do prefeito. Ele vai ser afastado e vai poder optar pela remuneração que for maior. E se como servidor ele ganha mais que vereador, ele vai ficar como vereador ganhando a remuneração de servidor. E se for compatível, o que geralmente acontece? Por exemplo, a sessão aqui em Jaguarão é uma vez por semana à noite. E aí o servidor consegue acumular. Nesse caso, se é compatível, o que vai acontecer? Ele vai acumular as funções e as remunerações. Ou seja, ele vai trabalhar como servidor no horário normal e vai ser vereador ali na sessão uma vez por semana à noite. E vai receber as duas remunerações. Vai receber por ser vereador e vai receber por ser servidor. Então esse que é o esquema que nós temos quando um servidor é eleito para um mandato eletivo. Na nossa apostila, claro, a gente tem esse esquema também já prontinho para vocês aí. Bom, pessoal, seguindo, a gente tem no artigo 21 que a lei vai assegurar uma licença-prêmio para o servidor que trabalhou 5 anos, né, e foi assíduo. Né? É a licença-prêmio por assiduidade. A cada 5 anos, o servidor ganha 3 meses. A gente vai ver isso melhor também lá no regime jurídico dos servidores. Bom, o artigo 22 ele prevê que é vedada, é proibida, primeiro, remuneração de cargos do Legislativo da Câmara em valor superior aos cargos do Executivo. Eles não podem pagar mais para o servidor na Câmara do que pagam para o servidor na Prefeitura.
exceto quando seja uma vantagem de caráter individual ou da natureza e local de trabalho, como um adicional de insalubridade, por exemplo, algo do tipo. Mas, em regra, então, a gente tem o Executivo como um teto para o Legislativo, para evitar que o Legislativo tenha salários maiores que os servidores do Executivo da Prefeitura. Segunda proibição foi revogada. Terceira, é vedada a participação dos servidores no produto da arrecadação. O servidor não ganha participação nos lucros, entre aspas, da Prefeitura. Então, um servidor que é agente de trânsito, por exemplo, que vai lavrar infrações de trânsito, esse servidor ele não vai ganhar mais no fim do mês em razão do número de multas que ele deu. Ou o servidor que fiscaliza empresas, o fiscal, que vai lá e também multa empresas, ele não vai ganhar mais por ter multado mais ou menos. Não pode o servidor ganhar um percentual do que ele arrecadar. Não pode ser assim. Que mais? Também é vedada a acumulação de cargos públicos. E essa regra vem lá do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, que prevê o seguinte: em regra, o servidor não pode estar em mais de um cargo ao mesmo tempo. No entanto, nós temos 3 exceções. Primeira situação que é possível se houver compatibilidade de horários: 2 cargos de professor. E é muito comum isso, né? A pessoa faz um concurso para professor para trabalhar num turno e um outro concurso para trabalhar em outro turno. Aí a pessoa consegue acumular, né? Trabalha de manhã num lugar e de tarde no outro. Ou à noite, né? Conforme o caso. Segunda situação que pode acumular: um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, que é um cargo que exige formação técnica, como técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem, ou que exige formação científica, como um engenheiro, um arquiteto, um psicólogo, um médico, um advogado. O cargo científico, então, ele exige formação superior em alguma área específica. E também temos como possibilidade de acumular 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Antigamente, só um médico podia fazer isso na saúde. Isso foi ampliado e hoje nós podemos, então, acumular também cargos de enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais que atuem na área da saúde. Todos esses passam a ser acumuláveis de acordo com a lei. Bom, o inciso 5 proíbe ainda o nepotismo, a nomeação de servidores para cargo em comissão, até o 3º grau de parentesco, inclusive do prefeito, vice e vereadores. Os parentes do prefeito e vereadores e do vice-prefeito não podem ocupar cargos em comissão na prefeitura e na Câmara. Agora, se fizerem o concurso agora e passarem, podem ocupar, porque o concurso ele é impessoal. Quem for melhor na prova vai ocupar. Nesse caso, não importa se tem indicação, se tem parentesco ou não. O artigo 24 prevê que o município responde pelos danos que seus agentes causarem, sendo obrigatória a ação regressiva em caso de dolo ou culpa. O que é isso aqui? O servidor da prefeitura está dirigindo um carro da prefeitura e bate em um veículo particular. O município vai ter que pagar o prejuízo que o seu servidor causou. Depois que o município pagou, ele se volta contra o servidor e faz aquela ação regressiva para apurar se houve culpa ou dolo do servidor, e se houve culpa ou dolo, o servidor vai ter que pagar para a prefeitura o prejuízo que ele causou. O artigo 25 prevê que é vedado aos servidores do município atividade político-partidária nas horas e locais de trabalho. Se no teu final de semana, se de noite, se fora do trabalho, tu quer ir fazer campanha política, quer participar de partido, tudo bem, pode até ser candidato, não tem problema nenhum. Agora, no local de trabalho, no horário de trabalho, não pode exercer atividade político-partidária. O artigo 27, ele prevê o pagamento do 13º todo ano até o dia 20 de dezembro. O artigo 28 assegura uma isonomia salarial e de horário aos servidores, né, que exerçam funções idênticas. Quer dizer, não pode servidores que fazem a mesma coisa e um ganhar mais que o outro. Essa que é a ideia. Funções idênticas ou com um notório grau de semelhança. E o artigo 29 prevê que é vedado reduzir salário e vencimento dos servidores. E a jornada do trabalho ela é de 40 horas semanais. Cuidado com isso, porque lá na Constituição Federal, a jornada máxima dos trabalhadores em geral é de 44 horas. Aqui no município de Jaguarão, servidores da prefeitura, vocês vão passar no concurso, a jornada é de 40 horas semanais. Fácil, né? Só lembrar, 8 horas por dia de segunda a sexta, 8 vezes 5 dá 40 horas por semana. O artigo 31 prevê que só é permitida a cedência de servidores efetivos a outros órgãos, desde que seja cedido outro servidor do órgão beneficiado em troca. Por exemplo, o servidor de Jaguarão é convidado pelo prefeito de Pelotas para trabalhar lá com ele, para ser cedido para Pelotas.
Aí o prefeito, é uma prefeita lá em Pelotas hoje, né? Aí a prefeita de Pelotas solicita para o prefeito de Jaguarão a cedência, o empréstimo desse servidor. E aí o prefeito de Jaguarão vai dizer, tudo bem, o que tu vai me dar em troca? Quer dizer, eu só posso mandar esse servidor para Jaguarão se a prefeitura de Pelotas, em troca, ceder um servidor aqui para Jaguarão. Porque senão eu vou ficar com um servidor a menos. Essa que é a lógica que a lei orgânica adota. É interessante isso, porque a maioria dos municípios não tem essa regra. Jaguarão tem essa regra aqui da cedência, certo? Outros dispositivos importantes dessa parte ainda, o artigo 33 prevê que os servidores efetivos, concursados, quando assumirem um cargo eletivo, eles não podem ser demitidos desde o momento que se registraram candidatos até um ano após o mandato. E também não podem ser transferidos do local de trabalho sem consentimento. É uma proteção, então, para evitar perseguições. Bom, temos ainda no artigo 36, que é proibida qualquer forma de discriminação no serviço público. O artigo 37 assegura nas férias aquele terço de férias que a gente recebe quando tira férias. O artigo 38 assegura licença gestante por 180 dias para servidoras. O artigo 40 fala da licença especial, que é quando o servidor já pode se aposentar, ele vai lá e apresenta o seu requerimento e ele entra em licença especial depois de 30 dias que ele pediu a aposentadoria. Enquanto ainda não for deferido, ele fica em casa sem trabalhar, aguardando. O artigo 41 prevê a pensão por morte, que é assegurada para os servidores. E esses detalhes todos funcionais, a gente vai estudar com mais profundidade e detalhamento lá no regime jurídico dos servidores. Bom, nós temos ainda no artigo 43A, que é assegurado aos servidores revisão geral anual. Todo ano, então, eles fazem uma revisão para repor para os servidores pelo menos o índice de inflação, então, que aconteceu naquele ano. O artigo 44 prevê que os cargos em comissão, o CC, são cargos criados por lei em número e remuneração certos, com atribuições definidas e são de livre nomeação e exoneração. A lei vai dizer que tem alguns cargos, então, que o prefeito pode escolher quem ele quiser. E tem outros cargos que só podem ser providos mediante concurso público, que são os cargos efetivos. Então é isso que nós temos aqui nessa parte do estudo. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o nosso estudo da Lei Orgânica aqui de Jaguarão. Dá um clique que eu já volto. Até logo!